que a base do Ceará é tão superior à base do rival, que exala exemplo de gestão, exemplo de organização, e de fato tem uma grande organização, o presidente deles é realmente muito competente, tem pessoas, cercado de pessoas competentes também, se cercou, soube, né, fazer esse trabalho de não ser um líder centralizador, autocrático, que tudo a decisão tem que ser dele. Ele se cercou de pessoas competentes para dirigir o Fortaleza, né, nesses últimos tempos, nesses tempos talvez os mais gloriosos da história do Fortaleza. Mas na base ele não consegue ainda, ou talvez, não vou dizer ainda, porque eu acho que ele tem a capacidade talvez de em algum momento evoluir a categoria de base do rival. Mas por que a nossa é tão superior? Por que sobra tanto? Por que todos os títulos quem ganha somos nós? Né? Essa é uma discussão num cerne que é uma parte do todo. Tá? Eu entendo que muita gente vai dizer, mas esses garotos não são aproveitados no profissional. E aí entra o problema do profissional e não da base. Mas é os contratos fraudados, porque eu escuto muita bravata de conselheiro, para mim é bravata, até que se prove o contrário, é bravata. De que jogadores são negociados na calada da noite, de que nada é claro, quando na verdade a gente, cara, todas essas bravatas que eu escuto, e quando eu tenho a oportunidade de conversar com Israel, com o Diego Ângelo, que é da análise de mercado também, quando é possível, né? O Diego eu conheço muito pouco também, assim, tenho pouco contato, mas o Sandro, o pessoal, os diretores principalmente, quando a gente conversa com eles, todo esse, para o torcedor entender, todos os jogadores que saíram da nossa base, Douglas, são monitorados pelo Ceará. Todo jogador que o Ceará possui percentuais, o Ceará está monitorando, está acompanhando, está pegando dados estatísticos, minutagem, passes bons, passes certos, assistências, gols. Tudo é acompanhado porque esses jogadores ainda podem render grana ao Ceará. Então, aquilo ali já fica como um acompanhamento, um mapeamento desses jogadores, né? E o fato é que a nossa base ela é muito organizada, muito estruturada, e os títulos acontecem por consequência de uma grande gestão do Israel, e não é difícil reconhecer isso, mas infelizmente a gente tem hoje essa briga política que, de certa forma, ela bloqueia pessoas de não enxergarem as coisas boas. Né? Eu sempre falo sobre isso, de ter o discernimento e separar as coisas. O que é bom, e ponto. O que não é bom, a gente vai lá e corrige, ou propõe, ou traz uma ideia. E eu vejo, por exemplo, a oposição do Ceará muito presa nesse discurso de a base tem isso, a base tem esquema, a base tem não sei o quê. E não vão lá na base, não vão lá conversar, não vão lá no tete-a-tete acompanhar as coisas como são feitas em contratos, detalhes de operações, jogadores, metodologia, de um negócio que é do clube e eles têm acesso, entendeu? Isso que eu não consigo entender, né? Eu acho que era um ponto em que deveria se ter a ideia da necessidade de diálogo, mas hoje em dia no Ceará é guerra, né? A oposição quer guerra, a situação é patética de não conseguir agir e a gente fica preso nessa briga política que afeta sim a imagem do clube. Para mim afeta, eu entendo que tem pessoas que digam que não, mas eu respeito, mas a mim, eu acho que o Douglas também sabe que afeta. Mas a base do Ceará, ela é construída há muito tempo, né? Eu acabei me estendendo aqui nesse assunto, mas por que a nossa base supera tanto a do Fortaleza? Por isso, por essa metodologia, por esses processos, por essa organização, por uma cultura que se criou na nossa base, por o exemplo que se criou Arthur Cabral, Felipe Jonathan, vários jogadores que saíram daqui e estão fazendo sucesso fora. Então, não é da noite para o dia. O trabalho da base ele é mais horizontalizado, porque ele é metodológico. Então, trabalhar metodologia não traz resultados no curto prazo. Então, Fortaleza começou esse processo muito depois, porque ele teve um sucesso astronômico recente, né, com o trabalho do Paes no futebol profissional, mas na base ainda não consegue refletir a mesma coisa. A tentativa deles hoje é basicamente pegar profissionais do Ceará e levar para Fortaleza. Então,
Hoje a estratégia que eles estão tentando é desestabilizar o rival, né? Porque tira um treinador, como tirou o treinador do Sub-15, e vou levar ele para o meu time e começo a trazer profissionais de lá para cá. E vou atraindo cada vez mais. Então essa é uma estratégia também, não está errado de fazer não. E tem tentado fazer isso, mas não consegue superar. Acho que a gente tem uma estrutura fantástica na base, dá para melhorar? Dá, sempre dá para melhorar. Mas a nossa estrutura é muito competente. A gente pegou um processo, e eu acho essa estratégia do Ceará muito boa, de ter comprado o CT. Um CT que já funcionava, que já tinham pessoas. Óbvio que o Ceará implementou muita coisa, mas acho que isso acelerou o nosso resultado na base. Eu acho que houve por essa importância aí da gente ter pego uma base pronta, compramos tudo, eu acho que isso acelerou o nosso processo de evolução na categoria de base. E existe sim um gap hoje em relação ao rival. Pode ser superado por eles algum dia? Pode. Futebol é dinâmico. Mas hoje e pelos próximos anos aí, eu acho que a gente tem aí uma sobra técnica bastante grande ainda na base, que a gente tem que aproveitar para se tornar força no profissional. Aproveitar mais a nossa base. Eu acho que é isso, assim. Como eu falei, nada é para sempre. Mas hoje a nossa base é muito, mas muito, muito mesmo melhor do que a do rival. E a gente tem que reconhecer isso. E o rival sabe disso, né? Eles têm isso como um calo, assim. Quando a gente traz isso, não é achismo, é informação. Tanto que o Fortaleza buscou vários profissionais do Ceará do ano passado para cá, inclusive o treinador do Sub-15, que foi campeão do Ceará com o Ceará ano passado, e esse ano estava no Fortaleza. Mas aí não teve jeito, né? Mesmo o Ceará com um treinador novo, que era o Thiago Alves, ganhou mais um título, né? E a evolução da base de 2000 e tirando aqui de 2021 para cá, eu acho que Israel assume, na verdade, 2020. Em 2020, o Ceará perdeu sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, mas ganhou o Brasileiro de Aspirantes, né, um campeonato inédito para o Ceará. 2021, o Ceará foi campeão do sub-20 e vice do Aspirantes. 2022, aí, realmente, já com a coisa mais estabelecida, o projeto andando, campeão no sub-13, sub-15, sub-17, semifinalista da Copa do Brasil com sub-20. E em 2023, este ano, o Ceará só perdeu o sub-13, porque foi campeão do sub-15, 17 e 20, né, do Campeonato Cearense, e também campeão dessa Copa Ceromo sub-16, lá no PC, agora, recentemente. Então o Ceará realmente tem um bom trabalho lá. Isso é para ser reconhecido. E quando a gente fala isso, Klaus, eu acho que conselheiro, não estou falando de todos, mas boa parte, como é que eles entendem? E tá aí, ó. Tem alguma coisa com o pessoal lá, o Israel, é algum interesse aí? Não, cara, a gente só tá reconhecendo um bom trabalho do Ceará. Só isso. Fala galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.